Pessoal, vamos falar parte 2 do dia 4, semana 2. Questão 72 vai falar que o decreto 1171 impõe aos servidores públicos o dever de, em suas atividades, privilegiar, isso aqui já ficar em stand-by, a perfeição em detrimento da rapidez. Não, eu tenho que prestigiar a perfeição e a rapidez. Então, não posso privilegiar a perfeição em detrimento da rapidez. Então, exercer as suas funções com rapidez, perfeição e rendimento. Pondo fim, procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Questão 120. Para a apuração de qualquer falta ética no setor público, deve-se considerar como servidor público o indivíduo que presta serviço na condição de servidor efetivo e concursado. Veja, você tem que tomar cuidado, eu coloquei essa exclamação aqui em cima para te chamar a atenção que o CESP, quando ele coloca esse termo desgramado aqui, ó, ele traz como se fosse somente o servidor efetivo e concursado, que ele vai ser aí para fins de apuração de falta ética, ele vai ser considerado para fins de apuração. Então, somente o servidor que tenha a condição de efetivo e concursado. Quando ele fala deve-se considerar como servidor o indivíduo, então ele está dizendo deve considerar somente o indivíduo, nesses termos, ou nesse sentido que o CESP tenta trazer sempre quando ele traz esse termo aí. Já não é a primeira vez que ele traz isso, ok? Então não é assim no sentido de deve ser considerado o servidor público o indivíduo que presta serviço na condição de servidor efetivo e concursado. Deve ou não deve? Deve, mas não é nesse sentido, tá, gente? Então esse termo aqui é um termo que às vezes ele coloca simplesmente para que o povo caia na casca de banana. Então deve-se considerar no sentido de somente. Então somente ele que deve ser considerado? Não, aí vai ser os que, ainda que de forma transitória também. Veja, não é uma questão que mede muito o conhecimento, porque às vezes esse termo ele acaba derrubando a pessoa que conhece, mas que vê que a questão ela tem uma duplo sentido, ou seja, uma questão ambígua. Se você pensar dessa forma, de somente, você acerta, e se você pensar que ele deve ser considerado um servidor que, no sentido de uma das hipóteses, aí você erra a questão. Então, a questão é que merece toda a atenção possível. A gente viu que é considerado servidor público todo aquele que preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então, por isso que a questão vai estar errada aí, mas novamente chama atenção para esse deves. Questão 134. O servidor público que constatar falta ética de seu colega de trabalho, deixe de representar contra a referida pessoa, não deverá ser apenado, pois a delação no serviço público tem caráter discricionário, a delação no serviço público tem o caráter o quê? Vinculatório, ou seja, obrigatório. Então ele tem que representar. Então, questão incorreta. Então veja, é vedado ao servidor ser conivente com erro ou infração a este código de ética, ok? E se for superior e hierárquico, deve representar qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal.
Questão 69. O servidor público que indefira o requerimento apresentado por um cidadão. Então, indeferir um requerimento apresentado por um cidadão com base na norma interna do órgão já revogada. Então, ele está se baseando aí para indeferir um requerimento em algo que já foi revogado. Afronta seu dever de manter atualizado? Sim ou não? Sim. Ele não se atualizou e está prejudicando aí o cidadão. Então, ele afronta o dever de manter-se atualizado com as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão no qual exerce suas funções. Correto. Então, são deveres fundamentais do servidor, entre outros, manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Então, precisa manter-se atualizado. Então, a questão está correta. 157, esse aí é o que? Uma casca de banana. Vamos ver? Caso determinado servidor do Ministério da Justiça tenha dúvidas a respeito de qual opção escolher dentre as disponíveis, a lei estabelece que, com base no seu senso de justiça e acuidade, deverá optar pela que se apresente de forma que mais vantajosa, de forma mais vantajosa para a administração pública, ok? Não mais razoável. Então veja, são deveres funcionais do servidor público, além de outros, de ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa das opções para o bem comum, ok? Então, questão correta, portanto. Eu coloquei, deixei no não silencioso, e o pessoal está me pedindo aqui informação a respeito aqui de uma questão, inclusive. Beleza. Aqui é tudo online e ao vivo. Questão 171. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público fundamenta a motivação ou ela é o pilar da moralidade? Da moralidade, não da motivação. Do ato administrativo, devendo o servidor distinguir não só entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o desonesto. Então, ele trouxe um erro sutil e vem fundamentando aí de acordo com o decreto para que o pessoal caia nessa pegadinha dele. Então, a base da moralidade é o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Então, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público que poderá consolidar a moralidade. Então, é a base da moralidade do ato administrativo e não a motivação, como trouxe aí a questão. Motivação, portanto, errada. Questão 204. 204, aí está o pânico aí, ó. O servidor no exercício de cargo público deve orientar-se pelos princípios éticos da justiça social e da responsabilidade política. Esses dois princípios malucos aí não tem no decreto 1171, não tem no decreto 6029, ok? Ele inventou aí uns princípios e trouxe que eles são princípios aí éticos, que é o justiça social e responsabilidade política. Então, eu acho melhor você gravar também esses dois princípios para que você leve para a sua prova. Questão 208, novamente, é dever do servidor público atuar em benefício da comunidade.
Certo ou errado? Certo. O que mais? Sem levar em conta interesses particulares seus ou dos cidadãos. O que eu coloquei novamente esse cara do pânico? Os cidadãos seria a comunidade. Se você pensar dessa forma, você erra essa questão. Ok? Então, aí estaria, a questão estaria errada, porque eu não estaria, se eu não levasse em conta o que? Os interesses dos cidadãos. Se eu não levasse em conta os interesses dos cidadãos, eu estaria não levando em conta o benefício da comunidade, o bem comum. Então, o que ele traz aqui? O que nós temos que levar para a prova a respeito desta questão? Essas questões, elas não são difíceis, mas vem essas questões aí que ele acaba tentando piorar uma situação, tentar complicar, e ele complica porque traz um grau alto de subjetividade para as questões, porque traz um grau alto de subjetividade e principalmente ambiguidade. Então eu tenho que pensar que é dever do cidadão aí, do servidor atuar em benefício, então ele atua em benefício de quem? Do bem comum. E você não vai levar em conta que é interesse particular, isso é óbvio. Seus próprios interesses. Óbvio, mas não tão óbvio. E dos interesses dos cidadãos. Então veja, o que você tem que levar para a prova, para essa questão, para você não errar? Então, o interesse tem que ser um interesse público. Interesse público, segundo o CESP, então, não é interesse do cidadão. Interesse público não é interesse do cidadão. Por isso que a questão está correta, de acordo com o entendimento do CESP, doutrina CESP, sem levar em conta esses interesses. Então, é dever do servidor público atuar em benefício da comunidade, sem levar em conta interesses particulares. Perfeito. E seus e dos cidadãos. Então, ele traz aqui, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Perfeito? Então, a questão não leva em conta interesses particulares e seus e dos cidadãos, então está correto de acordo com o CESP. Não dá para brigar muito com ele, vamos continuar. Só lembrar que essas questões aí viram jurisprudência, viram teoria para o CESP, ok? A conduta do servidor público no exercício do cargo ou função ou fora dele deve orientar-se por valores como dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência dos princípios morais. Então a conduta do servidor, estando ele no cargo ou fora dele, tem que estar sim observando, sempre estar observando como pilares aí esses princípios basilares aí, princípios morais da ética, ok? Então a questão está correta. Veja, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou ainda o que? Ou fora dele, já que refletirá no exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra, da tradição dos serviços públicos. Ok? Questão correta, portanto. Questão última. O servidor público deve atentar para as ordens dos seus superiores. Perfeito. Cumprindo-as sempre, sem hesitação e contestação, pois é o que recomenda um dos princípios éticos referente à função pública.
Então, cumprindo sempre, o sempre ele está abordando inclusive as ordens que são manifestamente ilegais. Então, aquelas que contrariam aí a ética, elas não devem ser executadas. Então, por isso a questão está errada. Então, veja, a regra que deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios torna-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo a imprudência no desempenho da função pública. Então, tem isso, mas as ordens manifestamente ilegais não devem ser cumpridas, e aquelas que atentam contra os princípios éticos também não. Então, a questão está incorreta, porque esse sempre vai estar errado. Beleza, povo? Bora para a próxima. Um abraço.